Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Márcia, eu sou cirurgiã dentista e vim aqui compartilhar com vocês um link. Na verdade, foi uma postagem que eu fiz no Instagram sobre um capote odontológico. É, Na verdade, eu denominei de burca, né, com burca, porque ele tem o objetivo de proteger o pescoço e a cabeça contra possíveis contaminações bacterianas e virais, e com isso protege também contra a questão do coronavírus. A ideia do capote não seria liberar atendimento odontológico, né? Mesmo porque o dentista ele não é capaz para isso, né? Seriam autoridades de saúde que fariam aí essa liberação. A ideia do capote é tentar proteger um pouquinho mais em caso de urgência, que você precise de atender, porque eu realmente estava com medo de fazer algumas urgências devido a essa situação, né, de risco de contaminação, tanto a contaminação pessoal quanto a contaminação cruzada, né? Então isso daí estava me gerando muito receio, muito medo. E aí estavam aparecendo alguns pacientes que eu precisava de fazer esse atendimento, e aí eu acabei idealizando esse capote, que seria um capote tipo burca, né? Que foi que eu postei lá no Instagram. E aí para a gente poder conseguir resolver aí a questão da proteção, um pouquinho mais de proteção para nós, né, para nossa família, para os nossos pacientes e para os familiares dos nossos pacientes também. Então agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo da costura. Eu queria que vocês entendessem que eu não sou costureira, né? E aí a ideia aqui seria só de tentar aí dar uma noção para vocês de costura, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem compartilhar comigo, né? E qualquer coisa a gente vai se falando aí, porque realmente não tenho essa noção grande de costura. E a ideia do capote, como eu falei, na verdade não seria atender todos os pacientes, seria mais a proteção na questão da urgência. Então vamos lá, eu vou tentar um passo a passo. Eu não sou muito boa em vídeo, eu não costumo fazer vídeo de YouTube. E aí eu vou mostrar para vocês assim no computador, não sei como é que vai ficar a imagem, mas aí depois a gente vai compartilhando, tudo bem? Então só um minutinho. Então, pessoal, na verdade, foi essa postagem que eu acabei postando aí no Instagram, essa imagem, e foi esse capote que eu falei, que é um capote odontológico com a finalidade de proteger toda a área, né, da cabeça, né, e da face, né? Na verdade, a face aqui, ela é uma face que está protegida por máscara odontológica e a cabeça está protegida pela burca, né? E ainda tem a face shield que protege ainda um pouco mais aí a questão da pele que fica exposta, né? Então, a ideia do capote seria assim, primeiro da costura do capote, eu vou mostrar o corpo do capote, né? Esse corpo, ele é dobrado, né? É um TNT de gramatura 40, né? E aí ele tá dobrado esse corpo. O objetivo aqui é mostrar aqui o braço, né? O corte do braço, o corte do ombro, o corte aqui do pescoço e o corte das costas, né? E essa parte aqui ela é dobrada, eu vou mostrar para vocês as medidas certinho. Então nós temos aqui as medidas, a parte dobrada, que é a parte frontal, onde mostra a dobra do pescoço aqui em cima, né? A dobra maior é a dobra do pescoço. Os costureiros, eles conseguem entender melhor esse desenho. Então a gente tem aqui uma parte dobrada de 58 centímetros de largura, né? Dobrado no caso, e
107 centímetros de comprimento, em que a parte mais alta do ombro seria 113 centímetros, a parte mais baixa do ombro seria 109 centímetros e a parte do corte do braço seria 81 centímetros, né? Dividindo isso daqui ao meio, essa parte do ombro, ela teria a mesma metragem, de forma que aqui seria a região de costura, né? Como eu vou mostrar aí posteriormente. Eu penso que com esse desenho, a gente consegue, o costureiro ou a costureira consegue resolver isso daí da melhor maneira possível, né? Eu acabei não mostrando a metragem dessa parte aqui, mas eu posso mostrar para vocês em outro vídeo posteriormente, né? Então, aqui, como eu falei, é a parte da costura do capote, né? E o capote, depois de costurado, ele fica dessa forma, né? Como eu falei para você, no início ele era dobrado na parte frontal, né? Nessa parte aqui, essa região aqui, de forma que ele dobrando e abrindo nesta lateral aqui, ele consegue ficar dessa maneira. E aí o ombro ele ficaria costurado. Aqui nós vamos para a parte da cabeça, que fica parecendo uma cabeça de frade, né? É muito interessante que eu vou passar as medidas também depois para vocês, né? E aí fica a costura dessa parte, fica na região frontal do pescoço, aqui fica o pescoço, e aqui na cabeça, aqui nessa parte aqui é a parte dobrada, né? Porque essa cabeça também tem uma dobra, né? Que é uma dobra em duas partes. Aqui é a costura da cabeça. Essa costura ela não pode vir até o final, porque se ela vier até o final, a cabeça ela não encaixa. Aqui nessa região vai ter uma cinta, né? Uma cinta não, uma fita para poder fazer uma amarradura posterior, né? Então, aqui são as medidas da parte da cabeça, né? Que seria a burca propriamente dita, né? Então, eu queria que vocês entendessem que essas medições foram para medições do meu corpo. Então, depois eu vou passar medidas de cabeça e de cintura, né? E de altura. É importante que a costureira, ela retire isso de vocês, né? Que ela faça essas medições de cabeça, de altura e de cintura para poder fazer compatível, porque essas medições, dependendo da pessoa, o jaleco ele não é capaz de entrar, né? Então, para minha cabeça, para minha altura de cabeça, para o meu tamanho de cabeça, foram essas medições: 15 centímetros da parte dobrada, a parte reta. Aqui você tem um semicírculo, aqui nessa região você tem 30 centímetros, aqui também 30 centímetros de comprimento, a altura total tem 42 centímetros na sua maior altura e tem 41 centímetros na parte do pescoço. Ela dá uma curvatura meio que para baixo aqui e uma diferença de 2 centímetros aqui entre a parte mais frontal e o final do pescoço, né? Então é só para vocês poderem ter essa noção aí desses tamanhos, né? Aí vem a parte da costura, como eu já tinha falado, né? Que é a parte posterior da cabeça e a parte do pescoço. Aí a costura do braço também tem uma parte dobrada, que é essa parte aqui, que é a parte dobrada, né? E aí nós temos a parte de baixo do braço e a costura do ombro, no caso, né? Então, para minha altura de braço, para o meu tamanho de braço, eu tenho essas medidas, 52 centímetros da parte superior. Aqui eu tenho 28 centímetros de altura, né? Essa medição aqui eu acabei não fazendo, né? Como eu falei, eu sou costureira, eu tenho algumas dificuldades. Mas um costureiro bom tiraria isso daí de letra, né? Aí vem onde que é a parte da costura, né? Isso daí são as fitas que são colocadas no pescoço e a fita que é colocada na cintura. Para minha cintura e para o meu pescoço foram essas medições, 2 centímetros de largura. De cinta de fita para o pescoço, né? E 115 centímetros com 6 para a cintura,
né? Aí como é que a gente vai colocar essa burca dentro desse corpo, né? Então você vai perceber o quê? Você vai perceber que as partes costuradas são todas para fora, né? E aí um videozinho aqui com a ideia de mostrar como é que você coloca essa burca nesse corpo, né, de jaleco. Aí você vai olhando que você vai ter que introduzir essa burca para dentro desse corpo, né? Isso daí é muito fácil para costureiro. Na verdade, essa ideia é uma forma didática de falar, né? Mas o costureiro consegue saber isso daí de uma forma muito mais perfeita, né? Do que eu mesma, né? Então, isso daí é feito dessa forma. Aí, posteriormente, é uma ideia de como que você inicia a costura, né? Dobrado na parte direita, no caso da burca, e aí você costurando realmente assim, aí você vai encontrar a metade do pescoço, na região do pescoço, na parte anterior. Você vai buscar essa parte aqui, que é a metade do pescoço, né? E aí você vai. Desculpa aí a filmagem, porque realmente eu não tenho essa prática de filmar, né? E aí acaba que eu coloquei aqui, vou encaixar a burca aqui nessa parte do pescoço, na metade do pescoço eu vou encaixar a burca, né? E aí eu vou fazer aí o início da costura, né? Desculpa realmente aí um pouco de desajeitamento, mas é porque, como eu falei, foi uma forma de trabalhar aí, de pensar um pouquinho melhor em relação aos nossos próprios pacientes também, né? Uma ansiedade muito grande nossa de tentar contribuir com algumas situações de urgência e ao mesmo tempo se proteger de toda essa situação aí que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então aí você faria a costura de forma que finalizaria todo o pescoço. Essa costura ela passaria por todo o pescoço. E aí no final do pescoço, que seria na parte posterior, que seria já nas costas, você ia introduzir a primeira fita de amarração posterior, né? Que seria a primeira fita de amarração na parte do pescoço, que seria dessa maneira, e você iria fazer a costura final introduzindo aí essa fita de costura, né? Como eu falei, eu tenho aí algumas dificuldades, uma costureira conseguiria fazer isso de uma forma um pouquinho mais prática, mais rápida. Isso daí seria uma maneira que eu encontrei de mostrar para vocês. Isso aí é um acabamento para não soltar, né? E seria desse jeito. E ali agora mostrando como é que ficaria na região do pescoço essa fita, essa amarração, para você fazer essa amarração aí no pescoço. Ali eu estou mostrando ali como é que ficou a burca final, né? Você vê que tem uma diferença aqui no pescoço para que a cabeça consiga encaixar realmente, né? Então isso daí é só para a gente poder ter essa noção aí, né, de como é que ficaria o final, e aí a fita para poder segurar aí a questão do pescoço propriamente dito. E agora a gente vai partir para o braço. Como é que costura o braço? A gente vai introduzir o braço de forma que ele vai colocar no direito, ele vai entrar com o direito e no avesso do corpo, né? Eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo como é que a gente faz. Esse braço aí, ele tá no avesso, e aí eu vou colocar ele aí no direito, né? E a partir do momento que eu coloquei ele no direito, eu vou introduzi-lo dentro do corpo, né? De forma que fique o direito no avesso. E como eu falei, isso daí é uma forma que um costureiro, ele consegue entender isso perfeitamente, faria isso da melhor maneira possível, né? Então, a parte que a gente introduz é a parte final da mão, né? Do braço ali, no final do braço, e aí a gente inicia aí a costura na costura
do braço no corpo do capote, né? E aí desse jeito a gente faria dessa maneira, né? E ficaria desse jeito e a gente iniciaria então as costuras, né? Faria toda a parte de costura. Eu inicio sempre pelo ombro, né? E aí eu vou até o quase do final da parte inferior da manga, né? E aí eu faço toda tanto de um lado quanto de outro, faço toda a costura. E o acabamento final da manga eu faço conforme esse vídeo que eu vou passar aí para vocês, olha, porque eu não consigo fazer que finalize no zero, né? O costureiro deve entender, ele vai rir aí um pouquinho de mim talvez, né? Porque realmente fazer uma manga de uma costura não é muito fácil. Você vê que eu encontrei aí o ponto de encontro, desdobrei a manga, né? E vou fazer aí a costura até o final. Encontrei aí o ponto de dobra, né? E vou aí fazer a costura aí até o final, né? E a gente vai então costurando, né? Vai iniciar a costura até encontrar aí depois a coisa. Então aí agora eu fiz o corte, né? Fiz o encontro, né? Fiz a costura toda e aí o ponto de encontro da manga, né? E aí, a partir daí, eu cortei e vou agora finalizar a minha colocação da manga no corpo do jaleco, né? Do capote cirúrgico, né? Dessa maneira. E aí a gente vai encontrando aí os pontos de encontro e vai aí então introduzindo na máquina para poder conseguir finalizar a instalação dessa manga no corpo do jaleco. Então aí novamente, então a gente já colocou a burca no capote, a gente já colocou a manga no capote, a gente já colocou a fita do pescoço, agora falta colocar a fita da cintura do capote, né? Então aí esse vídeo eu acho que ele ficou na posição incorreta. Isso daí é como a gente faz a fita do pescoço, né? Então a gente fazendo aí, ensinando a fazer a fita do pescoço. Vocês me desculpem que aí ficou realmente na posição incorreta. E aí aqui a gente está introduzindo então, já está com a burca pronta, mais ou menos a localização da fita da cintura que a gente vai colocar. Então eu coloquei em torno de uns 35 centímetros, né? A média 34 centímetros na metade, sendo que o corpo, para cada pessoa tem uma determinada altura, né? Então, essa altura aí foi a minha altura, né? Então, aí eu estou introduzindo a costura da fita do corpo, bem na região anterior mesmo, 34 centímetros abaixo da metade da costura do pescoço da burca, né? Então, aí fiz dessa forma, né? Desse jeito. E aí tá o jaleco finalizado, né? Tanto a parte da anterior, né? A parte da frente, quanto a parte de trás, né? Mostrando aí todos os detalhes, né? Então agora, pessoal, finalizando aí o nosso vídeo, a ideia é uma ideia bem curta, bem rápida, como eu falei, desculpa aí os costureiros, né? Mas a ideia é para vocês introduzirem realmente aí a noção de como fazer a burca. Eu acho que só de mostrar o capote talvez vocês conseguiriam fazer sem necessariamente tantos detalhes, mas aí seria para vocês poderem estar ajudando aí, quem sabe, a odontologia a se proteger e proteger os pacientes dos vírus e bactérias em geral. Eu falei que eu vou introduzir esse capote no meu dia a dia, independente do que vai acontecer aí, porque realmente eu percebi que me protege mais. Eu fiz umas 2 urgências depois com esse capote e percebi que ele realmente ele me protege
bastante, né? E eu fiquei muito feliz aí com esse resultado, né? E uma ideia para vocês compartilharem, vocês poderem estar ajudando aí a melhorar a nossa odontologia, tá? Tchau, tchau para vocês. Obrigada por assistir aí o vídeo. Estamos aqui para qualquer dúvida. Beijinhos. Tchau.